Sejam todos muito bem-vindos em mais um passeio à beira do Mar Adriático. Cidade que fica aproximadamente 10 quilômetros da cidade de Pescara. No entanto, faz parte da província de Chieti, cidade de colina que nós já mostramos para vocês durante uma live espetacular. Agora vamos dar uma volta aqui nessa cidade que tem uma vocação turística por excelência. A cidade se estende por um bom perímetro de faixa de areia, onde vocês podem observar os guarda-sóis, toda aquela estrutura de praia característica aqui do Mar Adriático. Mas ela também tem alguns interesses arquitetônicos, urbanísticos e também para quem se interessa por bicicletas, porque por aqui também passa a ciclovia que vai margeando o Mar Adriático. Então tem toda uma estrutura, tem um clima legal e as colinas logo ali trazem um charme ainda mais especial para essa cidade muito simpática. E descendo mais um pouco, a gente chega bem perto do Mar Adriático, desse azul belíssimo e também dessas estruturas que são muito comuns aqui por toda a costa adriática, que são um tipo de quebra-mar. O mar é muito limpo, a gente tem essa brisa gostosa também nos dias quentes, acho que dá uma refrescada, além de todo o visual. Outro detalhe interessante é admirar um outro ângulo de visão desse edifício aí atrás de mim, que é um dos edifícios mais relevantes, se não o mais relevante aqui da cidade de Francavilla al Mare. É o edifício tardo racionalista, concluído em 1951. Inclusive uma prestigiada associação de arquitetura racionalista em Roma, ela reconhece todo o valor artístico e arquitetônico desta obra que nós estamos observando. É muito interessante porque ela forma um conjunto de linhas aqui na cidade. Tudo isso harmonizou, mais uma vez, como nós reiteramos aqui em várias cidades da costa do Mar Adriático. Interessante que eles não pensam apenas em praia. A praia já é bela, o mar já é belo, mas são cidades que são bonitas também em questões urbanísticas, arquitetônicas, ou seja, elas dão alegria para os cidadãos. Você caminha com grande prazer, encontra uma praça, uma rua muito bem arborizada. Assim como em outras cidades aqui da costa adriática, é possível encontrar estruturas de praia, como nós já falamos para vocês. Essas estruturas que vocês estão observando, o turista, né, uma pessoa que quer passar o dia todo aqui na praia, pode alugar aí uma cadeira que tem uma estrutura, onde você também tem um restaurante, um café. Aqui em Francavilla as estruturas são mais simples do que em Pescara, porque se tratam de estruturas até mais antigas, mas são muito boas. Dá para passar o dia todo aí tranquilo, curtindo, com todo o conforto, né, com toda a comodidade. Auditorium Sirena. Esse é o nome dessa grande estrutura muito imponente em estilo racionalista, edificada em 1951. Mas bem aqui nesse ponto havia a Palazzina Sirena, em estilo Liberty, que foi severamente bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial. A cidade sofreu muito com os bombardeios aéreos e ela teve que se reconstruir logo em seguida. Por isso que os seus edifícios são majoritariamente modernos, mais contemporâneos para os padrões italianos. Se trata de um polo cultural importante na cidade, centenas de lugares para uma cidade pequena, né, pessoal? Estamos falando de uma cidade de cerca de 27 mil habitantes. E aí são exibidos filmes, documentários, festivais, o que traz também bastante cultura para esse local praiano, para a cidade não viver apenas de praia, de mar e de frutos do mar, que são ótimos, viu? Isso é uma outra história.
outra curiosidade, vocês já devem ter visto aí talvez em alguma imagem, o trem passando lá ao fundo. Então nós chegamos aqui de trem, vindos de Pescara, apenas 13, 14 minutos, uma viagem super rápida. Além disso, a cidade é servida também pelo transporte público, os ônibus. Essa linha que está aí atrás é a linha Adriática, maravilhosa linha Adriática, já recomendada aqui para vocês, porque se trata de uma das linhas mais belas de toda a Europa. Você vai passando muito próximo do mar, a linha começa em Rímini e vai descendo a Itália, passando por diversas regiões. E muitas vezes você vai para uma cidade e já fica namorando outra. Foi assim com a gente também em várias oportunidades. Estamos indo em direção local, de repente ali na paradinha da estação, você já observa como tudo aquilo se desenvolve e a cidade já chama para uma visita. E é assim. Então muitas dessas cidades nem sequer são mencionadas em guias turísticos gerais, youtubers famosos ou não, eles não passam aqui porque isso não atrai cliques. São locais incríveis, fantásticos, cada um com a sua história. Você pode visitar um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, cidades que estão coladas umas às outras. Almoçar delícias aqui na região, um restaurante especializado em frutos do mar, como não poderia deixar de ser diferente, e é muito comum aqui nessa região o menu fixo. Então eles servem a entrada, primeiro, segundo prato, olha aí, um bom vinho aqui da região do Abruzzo e uma sobremesa também, com uma vista aí esplendorosa. Normalmente nós optamos por um único prato, dificilmente nós comemos dois pratos. Mas o italiano, normalmente, quando ele vai no restaurante, ele come primeiro, segundo prato e alguns fazem o roteiro completo. Grazie. Grazie. Muito saboroso, com cebola, um molhinho super especial, limão, delicioso. Apesar de ser um menu fixo, com antepasto, primeiro prato, segundo prato e bebida, o proprietário ainda deixa a gente bem à vontade para escolher entre algumas opções. Por exemplo, no segundo prato ele falou assim, pode ser uma fritura, pode ser um peixe grelhado. Logicamente que todos os produtos são frescos e a gente sente no sabor, né? A diferença é total. Essa aqui é uma salada do mar, é isso? Que isso? Mas desmancha na boca. Desmancha? Nossa. E esse camarão? Achei incrível eles assim. Isso é uma característica aqui da região, que é algo que nós às vezes evitamos em outros locais, a gente pegar um menu fixo. Grazie. Grazie mille. Mi scusi, qual è questo pesce qua? Come si chiama? Questo sarebbe lo sgombro in lo carpione, sarebbe con aceto, cipolla, olio. Buonissimo. Piace? Molto equilibrato, non è acido, è perfetto. No, buonissimo. Tutto qui è Ogni tanto perfetto. lo mangio pure io. Piace pure a me. Grazie. Ele deu um fritinho aqui pra gente, É uma tradição aqui na região o menu fixo, principalmente esses restaurantes assim de mar, e realmente essa tradição inclui uma verdadeira abundância, né, na quantidade também de comida, mas não é aquele exagero que eu quero dizer assim, nossa, vamos sair empanturrados aqui. Tudo é muito leve, né, tudo muito equilibrado, a sequência de pratos é pensada de maneira que tudo harmonize perfeitamente, acompanhada de um bom vinho aqui da região do Abruzzo. É uma lula recheada, né, Lisão? Então esse aí é o primeiro prato, né, Lisão? Exatamente, a massa com frutos do mar. Perfume, nossa. E a qualidade da água abruzzese faz toda a diferença.
na massa, no cozimento da massa. Sim. Pessoal, nós paramos um pouco aí de mostrar o nosso menu. Nós começamos a bater um papo com o garçom e depois com um senhor que estava sentado ali ao nosso lado. Então a conversa acabou fluindo, que nós ficamos aqui aproximadamente 2 horas conversando com o senhor que mora aqui em Francavilla. Tantas informações, né, acerca da história, não apenas aqui de Francavilla, mas também aqui das redondezas, né, o clima aqui. Então foi uma conversa muito legal, sempre envolvida com a música. E nesse caso tem a nossa intermediação com a música brasileira. Antônio Carlos Jobim, João Gilberto, Gal Costa, que ele conheceu pessoalmente, já visitou o Brasil, gosta muito da nossa cultura, do nosso jeito. A gente emendou essa conversa e ficou aí um bom tempo conversando. Ele que também é músico. A conversa foi harmônica, em escala natural aqui. E a comida incrível. Então dificilmente nós recomendamos assim o restaurante, porque são muitos restaurantes bons, né, que nós encontramos pela Itália. Esse aqui nós vamos recomendar e deixar aí escrito no vídeo, caso vocês visitem Francavilla, porque o atendimento aqui também é diferenciado. A comida é incrível e o atendimento e a simpatia, dá para vir aqui e ficar tranquilo e comer como um deus. Subindo um pouco aqui a área de colina, porque Francavilla tem essa característica, o litoral é até a faixa de areia bem pequena, a cidade vai avançando, logo já se torna uma colina. E aqui já visualizamos as elegantes vilas da cidade. Então aqui atrás de mim uma vila maravilhosa, são propriedades privadas, normalmente pertencentes a uma só família, e normalmente também são bem elegantes. A subida é forte, pessoal, não é fácil não. Mas daqui eu já tenho um panorama magnífico, além, é claro, de toda essa arquitetura muito elegante, né? Curiosamente, essa arquitetura, pessoal, essas vilas antigas, eu acredito provenientes do início do século XX, essas vilas, elas são todas de tijolinhos, tem um andar apenas, são muito elegantes. Depois de uma ladeira intensa, mas com uma vista, uma panorâmica muito interessante e rodeados também pelo verde, nós chegamos aqui nesse ponto alto de Francavilla al Mare. Bem aqui se encontra a igreja de Santa Maria Maggiore, uma igreja proveniente do século XV, só que atualmente ela tem um outro perfil, já que a edificação principal inicial foi totalmente destruída com os bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Essa estrutura que a gente vê hoje em dia é de 1948 e é muito interessante. E daqui nós temos essa bela vista para o Mar Adriático, para as montanhas. Os bombardeios destruíram a cidade justamente porque aqui passava a linha Gustav, uma linha importante de proteção que os nazistas fizeram aqui nessa parte da Itália. Então a cidade acabou sofrendo bastante com isso, assim como Pescara e várias outras aqui do Mar Adriático. E essa conversa depois com a reconstrução da cidade, ela que já não era uma cidade muito grande, ela se expande e ela se renova com muitas construções contemporâneas. Então, interessante porque nós já moramos um tempo aqui na Itália. Quando nós chegamos em Pescara, nós estranhamos. Nossa, mas cadê o ponto de referência? A gente começa a ter um estranhamento. Inclusive,
em alguns ornamentos, como esculturas. Uma das peças esculturais principais da cidade de Pescara, nós encontramos também algo parecido aqui, porque afinal é do mesmo artista. As coisas começam a tecer um diálogo. Então eram outros tempos, as cidades voltavam, né, elas ressurgiam das cinzas, de modo que se pensava no futuro, se pensava em uma renovação, ares novos aqui para todo mundo. Particularmente eu tenho bastante apreço pela arquitetura racionalista, é uma arquitetura que eu gosto muito. Em São Paulo, por exemplo, nós encontramos uma belíssima peça arquitetônica do racionalismo italiano, que é o Palácio Matarazzo, né, onde hoje é a Prefeitura de São Paulo, família italiana que construiu esse edifício. E aqui nós encontramos vários edifícios também racionalistas. Já também um tardo racionalismo, afinal a corrente racionalista se inicia ali entre os anos 1920 e 1930. Após a Segunda Guerra Mundial, essa arquitetura continuou em voga e nós podemos encontrar várias peças já de um tardo racionalismo, não confundir nacionalismo com racionalismo, que é uma corrente arquitetônica. Então quem gosta de arquitetura racionalista, enfim, ou gosta desses diálogos, justamente aqui em Abruzzo, nessa linha adriática, é possível encontrar várias dessas peças. E aqui estamos em frente a essa igreja super contemporânea, seja no seu campanário, aqui na sua fachada. E agora vamos ver lá dentro qual é o diálogo que ela traz aqui com os nossos tempos. Esse diálogo é realmente muito interessante, porque se a gente for parar para pensar, o movimento racionalista é muito mais próximo aos dias atuais, né, à nossa contemporaneidade. Mas nós que vivemos em Bolonha há pelo menos 4 anos, em meio ao medieval, ao barroco, que vocês já viram aqui no nosso canal, e em tudo que nós postamos para vocês, acaba que o normal, ou até mesmo aquilo que os turistas, de modo geral, enxergam como Itália, uma Itália do Renascimento, uma Itália barroca, medieval, acaba sendo o que eles esperam quando viajam para cá. E quando a gente chega aqui em cidades como essa, como Pescara, nós notamos uma Itália moderna, diferente, desprendida. Se a gente simplesmente cai aqui na região de Abruzzo, aqui em Pescara ou Francavilla al Mare, sem entender um pouco da história, tudo acaba ficando sem sentido. Mas conhecendo um pouco a região, conversando com as pessoas, se aprofundando um pouco e dando tempo também para cada cidade, eu acho que as coisas vão fazendo mais sentido. O fato é que quem visita a Itália vai sair ganhando com tudo isso, porque se a gente percorrer 20, 25 quilômetros ou até menos, nós já encontramos uma cidade ultra histórica, cidades antigas aqui nas montanhas de Abruzzo, por exemplo. E aqui você encontra uma cidade mais ligada aos nossos tempos contemporâneos. Então eu acho isso de uma riqueza incrível e que, como eu disse e repito, não é falado, né? Não é discutido muito, mas são locais interessantíssimos onde você vive aqui um pouco do clima, né? Como as pessoas vivem aqui nesse local. E esse foi mais um passeio aqui na região Abruzzo, em meio à imensidão do mar Adriático, nessa cidade que nos conta tanto da história, mas que tem olhos também para o futuro.
uma cidade belíssima, que nós nos sentimos muito bem e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos, grazie mille!